Bem, o Game of Thrones está mesmo quase a acabar. E como seria de esperar, as opiniões têm sido mistas. Uns estão a sentir-se impressionados pela escala do que tem sido mostrado, principalmente considerando que esta é uma série de televisão com qualidade de produção boa o suficiente para competir com um filme de Hollywood. Outros estão a sentir-se desapontados com a escrita, sentindo que o realismo que fazia isto funcionar no início foi trocado por mero espetáculo. Ainda por cima a série era guiada por mistérios, cuja resolução esteve longe de ser satisfatória. Isto não vos faz lembrar uma outra série viciante que marcou uma geração e que também teve um final desapontante? Apresento-vos Perdidos, também conhecido como Lost. Reapresento-vos, a série também não é assim tão antiga. Após um acidente de avião, os sobreviventes ficam náufragos de uma ilha, mas não estão sozinhos. Ao longo de 6 temporadas vão descobrindo um monstro feito de fumo, ursos polares e outros habitantes da ilha. Atenção de spoilers já agora. Se no início ficámos logo com várias perguntas acerca do que raios estava a passar naquela ilha, cada resposta só trazia ainda mais perguntas. Mais frustrante era que os sobreviventes encontravam outros habitantes da ilha, mas não lhes faziam as perguntas que todos os visualizadores queriam ver respondidas. Finalmente culminando no episódio que até hoje deixou muitos fãs desapontados. Eu por acaso não apanhei Perdidos enquanto a série estava a passar na televisão, mas lembro-me bem da antecipação que estava a ver pela última temporada. Na altura eu tornei-me assinante da Mel e eu lembro-me deles me estarem a falar do facto de que toda a série ia ficar disponível no videoclube. Perdidos fez parte de uma época em que já havia várias grandes séries na televisão e ajudou a popularizar este estilo mais serializado, em que cada episódio cria antecipação para o próximo, em vez de resolver uma narrativa principal em cada episódio. Isso fazia com que a série fosse incrivelmente viciante, ainda mais do que várias das séries mais recentes da Netflix que têm apostado num formato semelhante. Como na altura este formato não era tão aceito na televisão generalista, cada episódio de Perdidos também tinha de oferecer uma história completa, mesmo que não fosse a principal. Para isso, cada episódio mostrava o que se estava a passar na ilha durante o presente, enquanto que flashbacks mostravam um evento específico do passado de uma das personagens. Isso funcionou muito bem, e não admira que séries mais recentes como Arrow tenham pegado nesta mesma estrutura. O episódio piloto de Perdidos é provavelmente um dos melhores episódios pilotos que eu já vi na vida. Dividido em 2 partes e com um alto valor de produção, foi tudo o que a série fazia melhor: manter-nos interessados no que se vai passar a seguir. Ainda por cima foi realizado pelo rei desta tática, J.J. Abrams. A sua fórmula de storytelling é simples, mas extremamente potente. Põe-nos no meio de eventos e faz-nos questionar o que raio é que se passou. O protagonista Jack é introduzido no meio de uma floresta. O que é que raio aconteceu? Não sabemos. Esperem, está a vir algo. Ok, é só um cão. Mas então, o que é que aconteceu? Ok, o avião despenhou-se. Mas esperem, será que os sobreviventes ainda correm risco? Pronto, já está. E agora? Estão onde? Esperem, há outra pessoa a comunicar na ilha? Espera aí, é uma mulher francesa. Já agora, também há um monstro qualquer de fumo que anda para ali a fazer barulhos. A cada resposta, mais uma pergunta. Até os flashbacks sabiam como criar mais perguntas. Esta personagem parece ser uma das mais confiáveis. Olha, ela era uma prisioneira. Primeiro, os flashbacks mostravam versões paralelas do que se tinha passado durante o voo, quase como se nos estivesse a prometer que isso ia revelar porque é que o avião tinha caído. Alerta de spoilers, não revela. Depois, os flashbacks passaram a focar-se em pequenos episódios de vida dos personagens, geralmente revelando um pouco mais sobre eles. Perdidos pode não nos ter respondido a tantas perguntas acerca da ilha como devia, mas pelo menos deu-nos imenso das personagens principais, e em apenas pequenos segmentos de episódios. A série ainda se afastou da estagnação quando deu a volta a um dos seus flashbacks, ao revelar que este era na verdade um flash forward das personagens que já tinham saído da ilha. We have to go back! Esta quebra ocorreu no final da 3ª temporada e a 4ª temporada passou a variar entre a narrativa da ilha e flash forwards que mostram que personagens conseguiram fugir
e porque sentem a necessidade de voltar. A temporada 5 segue duas narrativas paralelas. A dos sobreviventes, que ficaram na ilha, à medida que esta vai dando saltos temporais, e a dos que tinham fugido da ilha e que agora estão a tentar regressar. A sexta temporada seguia todos os sobreviventes da ilha no presente, a supostamente descobrirem os segredos finais da ilha e aparentemente terem de entrar num conflito entre o bem e o mal, no qual toda a existência está em risco. Entretanto, em vez de flashbacks ou flash forwards, tivemos uma linha temporal que os fãs chamavam de Flash Sideways. Aqui, as personagens aparentemente estavam a viver as suas vidas num universo em que o seu avião não se tinha despenhado. Só no último episódio é que tivemos a revelação final. Isto não era um universo alternativo, isto era o purgatório. Há quem esteja confuso até hoje e pense que eles estavam mortos desde o início, mas não é bem assim. Os eventos da série passaram-se mesmo na vida daquelas pessoas. Aquela ilha era real. Naquele universo. Cada uma daquelas personagens realmente acabou por morrer. Umas na própria série, outras algum tempo depois, em eventos que nós não vimos. Provavelmente morreram de velhice. Mas todas as personagens chegaram ao purgatório ao mesmo tempo. Provavelmente porque o purgatório segue uma lógica diferente da nossa realidade. Claro que mesmo assim, este final foi de certa forma desapontante. Tanto tempo passado numa ilha para a nossa conclusão ser dentro de uma igreja. Um conflito que já incluía vários indivíduos reduziu-se a uma batalha entre o bem e o mal. E se isso não fosse o suficiente, tantos mistérios que pareciam importantes permaneceram sem resposta. Por exemplo, um dos primeiros sobreviventes da ilha foi Walt, um miúdo que aparentemente tinha poderes psíquicos. Parecia que isso ia ser importante. Quer dizer, não faria sentido introduzir-se um personagem assim sem haver uma razão. Só é pena terem tido de tirar o ator quando ele começou a envelhecer e ignorado qualquer importância que parecia que ele ia ter para a história. Walt nem sequer foi o único. Perdidos introduzia constantemente conceitos que mais tarde não explorava. Porque é que os introduzia sequer? Bem, porque isso deixava os fãs mais interessados e sendo assim a série continuava a ser popular. Mas Perdidos não foi a única série mainstream a fazer isto. Por exemplo, Twin Peaks tinha feito o mesmo quase 15 anos antes. Esta série, criada pelo visionário David Lynch, começou com a descoberta do corpo de Laura Palmer, uma rapariga adorada pela comunidade de Twin Peaks. Ninguém sabia quem a tinha morto, e à medida que íamos sabendo mais do caso, também íamos descobrindo mais podres de Laura e da comunidade, desde uma rede de prostituição a homicídios e muitos outros eventos horríveis que aparentemente passavam despercebidos. E no meio disto tudo, a série ainda navegou para o sobrenatural e para o surreal. David Lynch não tinha respostas para as perguntas que a sua própria série tinha feito, mas de qualquer forma, ele também não as queria tentar dar. Twin Peaks tinha apenas o propósito de explorar os segredos mais negros e o mal que se esconde por trás da aparentemente idílica comunidade americana. O mistério da morte de Laura Palmer tinha sido apenas um ponto de partida para explorar todo este mundo, mas a meio da segunda temporada, Lynch foi finalmente obrigado a revelar o assassino de Laura. Depois disso, a série ficou algum tempo sem saber propriamente o que é que ia fazer a seguir e acabou por ser cancelada. David Lynch compara esta revelação a matar-se a galinha dos ovos de ouro. Nunca tinha sido sua intenção revelar quem tinha morto Laura Palmer. Por isso é que, mesmo quando Lynch pôde regressar com uma terceira temporada, ele deixou mais narrativas em aberto do que quando a série tinha sido cancelada nos anos 90. Twin Peaks simplesmente não era um mistério para ser resolvido, era um drama surreal. E é por isso que fãs já aceitaram esta natureza e não se importam que a série não lhes dê respostas. Perdidos enfrentam um problema diferente. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Apesar de sempre ter sido estranha, também sempre foi uma história que prometeu que ia dar respostas. Alguns dos seus melhores momentos até costumavam ser quando oferecia uma história conclusiva. Tanto J.J. Abrams como Damon Lindelof, o argumentista de quase toda a série, prometeram que sabiam onde a sua história nos estava a levar. Apesar de David Lynch nunca ter tido pretensões que o seu Twin Peaks se iria afastar de revelações, há uma outra série que teve um caso muito semelhante a Perdidos. Esta série é acerca de conspirações dentro do governo que escondem aliens, monstros e seres sobrenaturais. Começou com uma simples frase: eu quero acreditar.
Inspirado por escândalos como o de Watergate, mas dando-lhe uma roupagem sobrenatural, parecia mesmo que Ficheiros Secretos sabia o que estava a fazer. Durante algum tempo foi uma das maiores séries da televisão americana, até o deixar de ser. Ao contrário de Perdidos, nunca anunciou que ia ter uma conclusão. Simplesmente foi continuando e continuando e continuando, alimentando constantemente os seus mistérios, mas nunca resolvendo-os. Ainda hoje, de vez em quando há uma temporada nova, que diz que uma revelação qualquer do passado já não importa. Os fãs já pararam há muito tempo de tentar criar teorias porque a narrativa simplesmente nunca se vai concluir. Em vez disso, os fãs já preferem entreter-se com histórias mais episódicas que estão desligadas da mitologia principal. Episódios que nem se importam de se tornar paródias. Bing, bing, bang, bang, bing. De certa forma, Lost atirou-se aos leões assim que decidiu dar aos fãs uma conclusão. Apesar de ter tido 3 criadores, Perdidos foi principalmente coordenado por Damon Lindelof, o argumentista de Prometheus, Star Trek Além da Escuridão e criador da série The Leftovers. Por isso, a maior parte das críticas costumam ser direcionadas a si e à forma como é alguém que cria mais mistérios do que respostas nas suas histórias. O final de Perdidos tem uma fama tão negativa que até George R. R. Martin, o autor de As Crónicas de Gelo e Fogo, disse que não quer dar um final tão desapontante como este aos seus fãs. Ironicamente, Game of Thrones, a série que está a adaptar os seus livros, agora também está a desapontar os seus fãs. Se Perdidos vivia da criação de mistérios quase impossíveis de ser resolvidos, Game of Thrones vivia de se quebrar as expectativas do que se esperava do género de fantasia. Quando as suas últimas temporadas finalmente tentam resolver as suas narrativas já demasiado complexas, falham. Porque o que tornou estas séries tão únicas também acabou por fazer com que uma conclusão fosse quase impossível. Mas apesar de tudo, Perdidos não merece o ódio que recebe tantas vezes. Quando eu comecei a ver a série, vendo a reação das outras pessoas, eu já estava preparado para ser desapontado. Talvez isso tenha parado a queda. Só que tematicamente, a série conseguiu manter-se relativamente consistente. Esta narrativa com histórias dentro de histórias de pessoas com vidas tão diferentes que acabam por se ver envolvidas no meio de uma ilha mística, mostrava pessoas que procuravam uma segunda oportunidade. Seja isso a necessidade de ter feito algo de forma diferente no passado, ou meramente de finalmente tirar partido da vida. Pensar nos problemas da série no final só nos faz esquecer porque é que a série nos interessou sequer. Perdidos não prendeu apenas ao fazer perguntas, fez-nos ficar genuinamente apegados àquelas personagens. E isso nem sempre é fácil. Além disso, era uma série que sabia se reinventar. Em 6 temporadas, nunca se estagnou realmente. Critiquem à vontade, mas Perdidos é uma excelente lição em storytelling televisivo. Dou-vos um exemplo logo do 4º episódio da primeira temporada. Um dos sobreviventes mais interessantes nesta altura era John Locke. E não estou a falar do filósofo do século XVII. Este John Locke foi a primeira pessoa a aceitar a ilha. Enquanto todos estavam a tentar arranjar forma de ser resgatados, ele andava a caçar javalis e a explorar. Quando chega a sua vez de ter um flashback, ele nem parece a mesma pessoa. Está num emprego do qual não gosta e fica a jogar nas pausas para lanche. O que ele mais quer fazer é ir para um ritual de passagem à Austrália, para viver alguns dias na natureza. Mas por alguma razão não pode. E é neste momento que descobrimos porque é tão fiel à ilha. Hey, don't you walk away from me. You don't know who you're dealing with. Don't ever tell me what I can't do, ever! Perdido já acabou há quase 10 anos atrás e desde essa altura a televisão mudou imenso. Já apareceram outras séries evento para tirar o seu lugar, mas conseguiram não desapontar com os seus finais, enquanto que, pronto, outras continuam a tradição. Não é fácil criar um bom final para uma história. A lição a tirar de Perdidos é que não vale a pena deixar que o destino final arruine o que foi até agora uma viagem tão boa. Bem, mais uma vez foi tudo. Se gostaram, ponham like. Se odiaram, ponham dislike. E já agora um à parte. Como é que Perdidos não foi parar ainda à Netflix? Isto é tipo a fórmula de binge watching. Mas sabem o que é que não terão dificuldade em encontrar? Mais episódios aqui do Cabo Cinético. Se ainda não subscreveram, sugiro mesmo que o façam, pois temos ainda vídeos de cinema e de literatura.
continuem conectados e até ao próximo vídeo.